Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Gênesis, versículo 2. Estamos hoje no segundo versículo. Vamos extrair alguns ensinos sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O texto bíblico diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A matéria está na descrição do vídeo. Se você tiver com celular, fica fácil você acompanhar a leitura e acompanhar o vídeo. A terra era sem forma e vazia. Vamos analisar essa parte do versículo. O versículo 2 diz como estava o estado da terra. Ela estava sem forma e vazia. A terra estava em um estado de desolação. Há uma linha de pensamento que considera ser o motivo da terra estar nesse estado a rebelião de Lúcifer contra Deus, o que aconteceu em algum momento da eternidade. A expressão sem forma e vazia deve ser entendida que a terra estava em um estado de caos. Parece que a terra foi reduzida a esse estado, conforme considerado anteriormente, por causa da queda de Lúcifer. No livro de Isaías, Deus disse que criou os céus e a terra e que ela foi feita para ser habitada e não para ser um caos, conforme relata esse versículo bíblico. O termo tohu vavorro é um termo hebraico que se refere à terra sem forma e vazia. Esse termo tohu no texto bíblico em hebraico significa caos. E assim estava a terra, um verdadeiro caos. E nós vemos aqui a referência de Isaías 45:18, quando Deus disse que ele criou a terra, não para ser um caos, mas para ser habitado. O texto bíblico diz assim: Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 18. Então, aqui nesse texto, nós vemos que Deus criou a terra para ser habitada, mas ela tinha adquirido o estado de sem forma e vazia. Então, conforme nós dissemos, há uma linha teológica que defende a ideia de que a queda, de Lúcifer e os seus anjos, os anjos caídos, que essa queda que Lúcifer caiu na terra, numa terra que estava em ordem, e ele trouxe o caos, ele trouxe a destruição com a sua queda. Jesus disse: Eu via Satanás cair do céu como relâmpago. É interessante, né? Esse versículo fala da pré-existência de Jesus. Porque quando Jesus disse: Eu via a Satanás cair do céu como relâmpago, como Jesus falou, eu via, ele viu porque ele estava lá na eternidade, né? Naquele momento. É um dos versículos que fundamenta a pré-existência de Jesus, que Jesus já existia antes da fundação do mundo, como ele mesmo disse lá em João capítulo 17. Então aqui nós vemos como está o estado da terra, uma terra sem forma e vazia. O termo torro, que se torre vavorro, uma terra sem forma e vazia, sendo traduzido como caos. A terra estava no estado caótico, estava no estado de destruição. Continuando aqui, a segunda parte do versículo, havia trevas sobre a face do abismo. A palavra trevas é usada sob a perspectiva, sob a visão bíblica, para se referir ao mal e ao erro.
A palavra abismo é um termo que descreve um lugar profundo, em cujo leito muitas vezes é possível encontrar água. Todas essas palavras juntas retratam o caos, o desastre e a devastação. Esse é o estado que a terra estava. E foi a partir de um cenário como esse, destruído, que Deus começa a agir, a fim de ter como resultado uma criação ordenada. E olha que interessante, olha que revelação da palavra de Deus. Num cenário destruído, num cenário de queda, de desastre, uma terra sem forma, uma terra vazia, e Deus já começa a planejar: eu vou reorganizar isso aqui, eu vou organizar essa terra sem forma e vazia. E qual foi a atitude que Deus teve? A primeira atitude dele, a revelação da palavra de Deus, meus irmãos. Qual foi a atitude que Deus teve? Deus enviou o Espírito Santo. A expressão trevas sobre o abismo indica que, além de sem forma e vazia, havia um vasto abismo envolvido de escuridão com absoluta falta de luz. E nesse cenário, Deus envia o Espírito Santo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo veio sobre um cenário de destruição, já trazendo um prenúncio de vida, de restauração, de renovação. E assim acontece também conosco hoje. Quantas vidas estão destruídas, estão sem forma, estão vazias, estão morrendo, estão no caos, mas o Espírito Santo está agindo para conduzir essas pessoas a presença do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia disse o Espírito Santo: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Devemos abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha agir em nosso meio, venha nos convencer do pecado, venha nos convencer da nossa necessidade, que nós precisamos de ter Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Hoje há um mundo também, um mundo espiritual e até mesmo físico, vidas sofrendo uma vida sem forma e vazia, sem esperança, sem saber para onde ir, porque nós, irmãos, nós podemos estar angustiados, nós podemos estar sufocados, nós podemos estar até mesmo em um momento de desespero, mas nós sabemos aonde nós vamos ao pé da cruz, nós nos lançamos aos pés da cruz e clamamos pelo Senhor Jesus. E falamos como Josafá, quando os moradores do Monte Seir e outros moradores, não sei se os amonitas, moabitas, os moradores do Monte Seir, 3 povos maiores e mais fortes que desceram contra Josafá, o exército muito mais numeroso do que o exército de Judá. E Josafá disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É isso que nós devemos fazer. O desespero estava tomando conta, mas Josafá conhecia o Deus de Israel e sabia que Ele viria em seu socorro. E esse é o privilégio de todo aquele que conhece a Jesus Cristo, que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus disse: enviarei o Espírito Santo para ficar para sempre convosco. É a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus presente. E esse mesmo Espírito
que pairava por sobre a face das águas, de um abismo profundo, uma terra sem forma e vazia. Hoje esse mesmo Espírito Santo está querendo também agir em vidas e corações, conduzindo-as a Jesus Cristo. Nós não devemos e não podemos em nenhum momento resistir ao Espírito Santo. A palavra hebraica traduzida por espírito, ruach, também pode significar vento, sopro ou fôlego. Estou no item 3. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em grego, a palavra que se refere a espírito é pneuma, de onde vem o termo pneumatologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. Mas também nós temos um outro nome, pode ser pneumatologia ou pode ser paracletologia, que também é um estudo do Espírito Santo. Pode ser pneumatologia ou paracletologia. Por que paracletologia? Por causa do parácletos. Parácletos em grego e no latim paracletos. A gente fala paracleto. É aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, que nos defende. Jesus falou a respeito do Paráclitos, quando ele prometeu o Consolador. Então, por isso que o Espírito Santo é o nosso Consolador, por isso que a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo é chamada de pneumatologia ou paracletologia. A presença do Espírito Santo é uma prova de que Deus não havia abandonado, mesmo que ela estivesse no estado de caos, Deus não havia abandonado a terra. Um presságio de vida se erguia na escuridão, sobre o sombrio vazio do caos e do vazio. O sombrio vazio do caos e do vazio. Então esse caos, esse vazio, essa ausência de vida, de luz. Mas Deus enviou quem? Enviou o Espírito Santo. E Deus começa a agir por meio do Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2, marca o início do ministério do Espírito Santo na Bíblia, que teve profunda atuação por toda a Bíblia, habitando e preparando para a igreja, para o encontro do Senhor nos ares. Nós vemos o ministério do Espírito Santo, que também faz parte da pneumatologia. Gênesis capítulo 1, versículo 2 é o início do ministério do Espírito Santo na Bíblia. E nós vemos todo o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento e depois o agir do Espírito Santo no Novo Testamento, quando esse ministério vai terminar lá em Apocalipse capítulo 22, quando o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. O fato de o Espírito Santo se mover sobre a face das águas é considerado por muitos estudiosos como a atitude da galinha que move e pousa sobre os seus ovos. Aquela galinha que está movendo, que fica pousando sobre os seus ovos, né? Até que a vida surge com o nascimento de seus pintinhos. A analogia é exatamente esta: o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, estava se movendo sobre a face das águas, se movia sobre uma terra sem forma e vazia, trazendo o prenúncio de que ali teria vida. Por meio do Espírito Santo, Deus já estava apontando as suas intenções em relação à terra caótica. A expressão face das águas também pode ser entendida como face das profundezas. Na verdade, tudo era um mar profundo,
Era um mar profundo, coberto de escuridão. Assim estava a terra, coberta de escuridão. Mas Deus enviou o Espírito Santo para começar a agir. Ali já estava o início do ministério do Espírito Santo. E dentro da Bíblia, conforme eu disse, em Apocalipse capítulo 22, não me lembro o versículo, se é versículo 7, quando diz a noiva, o Espírito e a noiva dizem, ora vem. Ali na Bíblia terminou, né, o ministério do Espírito Santo, no registro bíblico. Mas o ministério do Espírito Santo continua até hoje. O Espírito Santo agindo, convencendo as pessoas, trazendo as pessoas para a presença do Senhor Jesus Cristo e preparando a igreja para o arrebatamento. Aplicação da aula para concluir. O ministério do Espírito Santo é mesmo maravilhoso. Ele pairava sobre uma terra sem forma, vazia, cheia de caos, escuridão, trevas e ausência de vida. E lá estava ele, pairando sobre a face das águas, pois sabia que, por intervenção divina, a terra produziria vida. Quantas vidas hoje estão no caos, na escuridão, nas trevas, na ausência de vida, e o Espírito Santo está pairando sobre elas, profetizando vida, querendo entrar nelas para conduzi-las ao autor da vida, que é Jesus. O desejo do Espírito Santo é que essas pessoas tenham vida e a tenham em abundância. Mas para que isso aconteça, é necessário que cada uma dessas pessoas abra o seu coração e receba Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. E assim como a terra sem forma e vazia foi transformada em uma terra com vida, assim também esse milagre acontecerá na vida de todo aquele que se entregar ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Assim nós terminamos a aula, o estudo bíblico. A matéria está na descrição do vídeo. Compartilhe com irmãos, amigos, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Compartilhe esse estudo e abençoe alguém com esse estudo. Eu creio que muitas vidas serão edificadas e o objetivo é estar contribuindo para preparar vidas para servir melhor ao Senhor Jesus Cristo, preparar obreiros para a obra de Deus. Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.